1 Samuel, capítulo 15. Capítulo 15, no verso 2 e 3. Nós vamos ler outros versos, eu vou conduzir os irmãos à leitura aí. Amém? Podemos começar? 1 Samuel 15, capítulo 2, verso 2 e 3, diz o seguinte: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para a destruição tudo que lhes pertence. Não os poupem, matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumentos. Verso 9. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das suas ovelhas, e os dos bois e dos bezerros gordos e dos cordeiros. Pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Verso 21, por favor. Está dizendo o seguinte: os soldados tomaram as ovelhas e bois do despojo e o melhor que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de sacrificar ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu: Acaso o Senhor tem tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Versículo 24. Pequei, disse Saul, violei uma ordem do Senhor e as instruções que tu me deste. Tive medo dos soldados e os atendi. Amém? Curva a cabeça, fecha os olhos. Pai querido, Pai de amor, eu te clamo, Deus, que Teu Espírito Santo venha pousar sobre a minha boca, sobre a minha língua e sobre os ouvidos desses irmãos aqui essa noite, Pai. Que Teu Espírito Santo, meu Deus, venha estar nos enchendo com a Tua palavra, com a Tua unção, meu Deus, que eles venham estar entendendo profundamente tudo aquilo, Senhor, que o Senhor fez lá na Antiguidade, Pai, tudo que o Senhor fez no Antigo Testamento e que hoje nos ensina tanto na Tua palavra, Senhor. Nós te clamamos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, antes da gente começar a nossa meditação, a nossa conversa, eu queria sugerir para os irmãos, quando os irmãos forem ler alguma coisa do Antigo Testamento, quando os irmãos forem ler alguma coisa que vocês não estão entendendo muito na Bíblia, que vocês façam, igual a gente faz na aulinha com as crianças mesmo, não tenham vergonha de fazer dessa forma, eu faço dessa forma e realmente me ajuda muito a entender. Quando vocês pegarem e ler um texto desse, que às vezes não faz tanto sentido, feche os olhos, ore ao Senhor, mas também feche os olhos e medite, pense. Samuel conversando com Saul, rei de Israel naquela época, e assim vocês vão entendendo, vai falar que mais à frente na palavra que tinha 210 mil homens, 200 mil homens a pé e 10 mil a cavalo, e vocês vão levando aquilo em meditação, vão pensando e vão conseguindo construir um raciocínio, uma imagem na frente de vocês que pode muito ajudar na interpretação. Amém? Agora, partindo para a palavra, nós vamos estar entendendo primeiro quem que eram os amalequitas. Os amalequitas eram um grupo nômade que ficava vivendo naquela região do Oriente Médio, que existe, né? essa região até hoje, região de Israel, Egito, Líbano, Síria, esses países que pertencem ao Oriente Médio, os amalequitas viviam lá. Mas ele era um grupo nômade, que vivia andando de espaço em espaço, de lugar em lugar. Mas os nômades que a gente às vezes conhece, é um nômade que ia para poder, achava algum alimento, água, consumia aquilo, mudava de lugar. Achava algum alimento, alguma fruta ou origem animal, matava aquilo, consumia e mudava de lugar. Mas os amalequitas não. Eles andavam de lugar em lugar saqueando os outros povos, matando outros povos e roubando tudo aquilo que era deles. E ele era um povo muito covarde, um povo muito cruel. Em Deuteronômio vai contar como os amalequitas atacavam, como eles atacaram o povo de Israel. Eles atacavam por detrás, pegando aquelas pessoas que estavam mais fracas. Normalmente o exército se andava, né? Os homens mais fortes, mais preparados à frente, atrás os que estavam mais velhos, mais cansados, e mais atrás por ordem de força, de disposição para a batalha. E os amalequitas atacavam sempre por detrás os mais fracos e os mais cansados. Por isso, irmãos, que não é importante que eu e você deixamos a gente ficar fraco e cansado. E quando a gente ficar fraco e cansado, que eu e você venhamos procurar. Às vezes um irmão mais
forte na fé, às vezes um pastor, o líder de célula, procure alguém, não fique fraco e cansado sozinho. Aproveite, né? Como a Mariane falou aqui hoje, nós somos uma comunidade, nós somos uma família. Tenha liberdade em chegar perto de um irmão e falar: irmão, estou fraco, estou cansado, estou fraca, estou cansada, porque senão você fica mais suscetível ao pecado. Naquela época você ficaria mais suscetível, mais fácil de pegar. Uma malequita poderia te pegar, mas se você hoje pegar e falar assim: irmão, estou cansado, estou fraco, nós vamos pegar, te puxar, colocar para o nosso meio novamente, para você se fortalecer, você nutrir mais uma vez do poder do Espírito Santo e assim ficar forte novamente. Então não fique fraco, não fique cansado e fique calado. Pode até ficar fraco e cansado, mas não fique calado. Compartilhe as suas dores, compartilhe as suas situações com os irmãos. Somos uma comunidade e queremos muito poder estar te ajudando, queremos muito poder ser bênção na sua vida. E aqui nós vimos uma história que Saul recebeu uma ordem para destruir esse povo por completo. Saul recebeu essa ordem e Deus o preparou também para executar essa ordem que ele deu. É interessante, a palavra vai contar que Saul tinha 200 mil homens e 10 mil homens a cavalo. Paulo Arcanjo tem quantas mil pessoas? Tem quantas mil pessoas, Tadeu? 8.600. Então, a cavalo tinha mais gente do que Paulo Arcanjo inteiro. E tinha mais 200 mil pessoas. Então era gente demais. Era muita gente. O Senhor preparou todo um exército para que Saul pudesse vencer os amalequitas. E de fato ele venceu. Porque se o Senhor fala, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. A minha esposa pregou aqui mais cedo. Isso é muito interessante, porque ele não só colocou uma ordem para que Saul executasse, mas também deu formas para que ele executasse. E ele venceu a batalha. Saul venceu a batalha. Só que Saul não obedeceu a ordem por completo. Saul preferiu preservar aquilo que era bom aos seus olhos, aquilo que era vil, a palavra vai dizer aquilo que era vil, aquilo que era bonito aos seus olhos. E ele teve até uma desculpa, né? Tentou falar que foi os homens que pediram, tentou terceirizar. E eu e você fazemos duas coisas muito parecidas com Saul. Primeiro, a gente tenta fazer aquilo que é bom aos nossos olhos, não aquilo que é bom aos olhos de Deus. Por isso que é muito importante a gente ter muita certeza das promessas de Deus na nossa vida, daquilo que Deus tem para a nossa vida e executarmos aquilo da forma que Deus precisa, da forma que Deus deseja que a gente venha executar. Porque Saul tropeçou nisso. Ele tentou preservar aquilo que era bom aos olhos dele, mas não era bom aos olhos de Deus. Em Isaías, no capítulo 55, no verso 9, vai dizer: porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Irmãos, tudo aquilo que você pensou de bom para você, Deus pensou de muito melhor. Tudo aquilo que você pensou de ruim para você, Deus pensou muito melhor. E é isso que está falando na palavra dele. É isso que eu e você podemos tomar posse, podemos ter certeza. Porque da mesma forma que às vezes você quer preservar, ficar com aquele pecado, aquela coisa que às vezes pode trazer até um prazer carnal para você, mas aquilo está te matando, aquilo está fazendo mal para você, na verdade. Aquela amizade, às vezes, que você pensa que é boa, que você gosta, que você se diverte, acha que está se divertindo, mas às vezes aquilo está te atrapalhando, às vezes aquilo pode realmente estar te matando. E na palavra de Deus está afirmando que os meus pensamentos, isso aqui é Deus falando, são mais altos que os vossos pensamentos. Irmãos, olha que Deus maravilhoso, um Deus que permite que você sonhe alto, mas o sonho dele é mais alto ainda que o seu sonho. Tome posse disso na sua família, tome posse disso no seu trabalho. Aqui hoje, irmãos, se você e eu entrarmos no mesmo ritmo de fé, a coisa muito surpreendente pode acontecer. Podemos vencer amalequitas, vencer pecados, vencer libertações que às vezes você e eu estamos buscando há muito tempo, e aqui hoje, através dessa palavra, podemos romper isso. E Saul tenta terceirizar também esse erro, terceirizar esse pecado. Irmãos, como nós somos especialistas em fazer isso? Como nós fazemos isso, às vezes, o tempo todo. Às vezes a gente consegue achar um monte de desculpa para justificar um erro que estamos cometendo há muito tempo. Às vezes achamos um monte de forma para explicar uma atitude pecaminosa que estamos cometendo há muito tempo. E às vezes a gente até se permite desagradar a Deus para agradar um parente. A gente se permite
desagradar a Deus para agradar um amigo. E Deus se entristece com isso. Não é plano de Deus para as nossas vidas. Mas a gente tem essa mania. Nós temos esse defeito. Nós somos muito bons em dar desculpa. Nós somos muito bons em dar justificativa. Se eu perguntar para os irmãos aqui hoje, glória a Deus que os irmãos estão aqui, viu, gente? Glória a Deus que os irmãos estão aqui. Hoje não está tão frio, glória a Deus que os irmãos estão aqui. Mas se eu perguntar aqui hoje, todos nós teríamos um motivo para não estar aqui hoje. Todos nós teríamos um motivo, às vezes, para não ter vindo aqui. Todos nós temos um motivo, às vezes, para não poder ir até a célula. Somos bons em dar desculpas. Quando é para Deus, então, aí que nós temos mais desculpa ainda. E é interessante, porque aí Saul vai lá e perde a bênção dele. Samuel vai lá, Samuel era profeta na época, pensa um profeta chegando para encontrar com o rei. Samuel profeta, talvez, não sei se ele andava com cajado, não sei, Samuel chegou para conversar com o rei, não sei se Saul estava usando a coroa dele na hora. Ele chegou e falou assim: ó, Saul, você está perdendo a sua bênção como rei de Israel. Você vai até continuar como rei, mas o Senhor está tirando essa unção da sua vida. Isso é interessante observar, porque na Bíblia só acontece 2 vezes em que Deus se arrepende de ter feito isso. Ele se arrepende de ter feito isso lá no Antigo Testamento, com Noé, na passagem de Noé, que ele arrependeu de ter feito o homem e destrói a humanidade, preservando apenas Noé e sua família, e ele se arrepende agora com Saul. Mas imagine, irmãos, Deus tirar sobre mim, sobre você, a unção que ele colocou. Imagina Deus arrepender, irmãos, daquilo que ele colocou na minha e na sua mão para fazer, porque lá atrás ele colocou na mão de Saul. Saul vai lá e destrói os amalequitas, um povo saqueador, um povo nômade, um povo covarde que está atormentando a vida do meu povo há muito tempo. Desde quando eles estavam saindo do Egito, os amalequitas estavam perturbando a vida do povo de Israel, e agora você vai liderar um momento que vamos vencer os amalequitas. Você vai liderar isso. E Saul, por não fazer isso, Deus se arrepende de ter colocado ele como rei de Israel. E ele perdeu a bênção dele como rei de Israel, mas ainda se mantém no cargo de rei. Tem muita gente que às vezes pode estar numa posição, pode estar ainda numa função, numa determinada função, que o Senhor colocou, mas o Senhor já tirou a unção sobre a vida dele. Irmãos, se vocês continuarem lendo o livro de 1 Samuel, e talvez nas crônicas, no livro dos reis também, Saul, depois que ele perde essa unção que Deus havia dado, o reino dele vira um transtorno. O reino dele vira uma catástrofe. Tem muita gente que está com a casca bonita por fora, mas por dentro está uma catástrofe. Tem muita gente que está com a casca bonita por fora, mas dentro da casa dele está uma confusão, está uma catástrofe. Tem muita gente que um amigo meu gosta até de falar, está cheio de esqueleto dentro do armário. Está com um monte de coisa escondida dentro do armário, coisa que a gente não pode, às vezes que a pessoa não quer permitir com que a gente saiba. E é isso, perder a unção, perder a bênção, é isso. Mas Saul permaneceu com a casquinha do lado de fora. Ele permaneceu como rei. E permaneceu, se você acompanhar na Bíblia, que ele vai permanecer até no final do capítulo 30 ou 31 de 1 Samuel. Saul ainda é o rei de Israel. Davi ainda é ungido como rei de Israel, mas não tomou posse da bênção como rei de Israel. Então Saul ainda é o rei de Israel. E é interessante que numa outra batalha, em que Saul vai morrer, não vou entrar em discussão se Saul suicidou, ou se Saul foi morto na batalha, tomou umas flechadas, enfim. Mas é interessante observarmos que quem vai lá tirar a coroa da cabeça de Saul, sabe quem que é? É uma amalequita. Olha que interessante. A Bíblia, quando você pega para analisar, para ler ela, entender o que ela está dizendo, foi uma amalequita que perdeu, que tirou a coroa dele. Isso é muito interessante observar, porque esse amalequita provavelmente ele era filho de algum amalequita que sobreviveu naquela batalha que Saul não matou, ou ele era neto, ou ele era sobrinho. Ele era alguém que Saul poderia ter terminado com aquilo naquela oportunidade. E ele optou por deixar esse amalequita vivo, e esse amalequita foi lá e tomou a coroa da cabeça dele. Pensa, irmãos, aquilo que está tirando a sua bênção agora, pode tirar também a coisa mais importante que eu e você temos, que é a nossa salvação. Em Apocalipse 2, no verso 10, vai dizer o seguinte: ser fiel até a morte, que dar-te-ei
a coroa da vida. Irmãos, na Bíblia não está falando seja fiel na semana do seu batismo. Na Bíblia não está dizendo seja fiel na semana em que tem célula, que você vai na célula. Não está falando seja fiel na presença do seu pastor. Não está falando ser fiel até a morte, que você vai receber uma coroa da vida. Isso é muito forte, isso é muito importante. Isso muda todo o conceito, muda toda a nossa prioridade. Nossa geração está vivendo uma inversão de valores, uma inversão de prioridades enorme também. A gente às vezes dá prioridade para aquilo que não precisa de dar prioridade e não dá prioridade para aquilo que realmente tem valor, para aquilo que tem muita importância. Em Tiago, no capítulo 1, no verso 2, vai dizer o seguinte: feliz é o homem que persevera na provação, porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àquele que os amam. E amar a Deus é obedecer os seus mandamentos. Isso também é amar a Deus. E olha que interessante, ele vai falar sobre perseverar na provação. Está dizendo o quê? Que seremos provados. E perseverar na provação é ser fiel a Deus mediante a provação. É não querer fazer do meu e do seu jeito. Porque da mesma forma que nós falamos aqui no começo, que somos especialistas, né, muito bons em dar desculpas e sempre temos uma boa forma para poder explicar por que não vamos fazer o que é certo de fazermos, a gente também, às vezes, não quer perseverar, não quer vencer nas provações e queremos fazer as coisas dos nossos jeitos. Observe, irmãos, essa semana fomos instalar um varal na minha casa. Vou contar um caso para vocês aqui. Foi instalar um varal. Aí foi eu, a Júlia, meu sogro e minha sogra instalar o varal. E era um varal assim de teto, mas era um pouquinho enjoado de instalar. Não sei se os irmãos já instalaram um varal, mas a gente foi instalar esse varal. E foi legal porque foi o seguinte, cada um queria fazer de um jeito. Não, faz assim, minha ideia é fazer assado, puxa aqui, passa essa corda aqui, vão picar a corda não é para picar, vão buscar outra corda. Cada um tinha uma ideia. E é interessante porque a gente ficou uns 30 minutos tentando instalar o varal do nosso jeito. Mas aí, de repente, foi mais tempo. Foi bem mais tempo, então. Tentando instalar o varal do nosso jeito. Mas na hora que a gente pegou um manualzinho pequenininho, que estava escrito, liga o ponto A no ponto B, no ponto C, no ponto D e tal, o varal está lá instalado. Irmãos, vamos parar de fazer as coisas do meu e do seu jeito. Vamos fazer as coisas do jeito de Deus. E o jeito de Deus, irmãos, está na Bíblia. Está na palavra de Deus. Leia a Bíblia, conheça da Bíblia. E se você tiver dúvida, irmãos, nossa igreja ela é realmente agraciada com irmãos e irmãs que conhecem muito da palavra de Deus. Então Moisés, o Henrique, o próprio pastor, eles conhecem muito. Procurem esses irmãos, assim que eu também faço muito isso, procuro, pergunto. Então procurem também esses irmãos, eles vão poder te ajudar. Procurem uns aos outros, vamos viver essa comunidade, vamos fazer a coisa do jeito certo. E foi interessante porque depois o varal se instalou e tudo deu certo. Então a gente tende a querer viver sem o manual. A gente tende a querer viver fazendo as coisas do nosso jeito. Mas isso foi uma coisa que marcou e fez muito sentido para essa palavra. E é interessante eu e vocês observarmos, porque o rei que sequenciou Saul foi Davi. Não vamos entrar na história de Davi nessa noite, mas Davi, ele foi um rei que cometeu vários erros, da mesma forma que Saul. Ele foi um homicida, ele foi um adúltero, ele cometeu muitos erros. Mas Saul, quando ele cometeu esse erro, ele não confessou ele tentou achar um monte de desculpa, tentou culpar os homens, tentou criar um monte de situação para não assumir o erro. E Davi não. Davi, ele pecava e se arrependia verdadeiramente. Aqui, irmãos, não é lugar de gente perfeita. Coloque isso na sua cabeça. Você e eu nunca seremos perfeitos até que o Senhor Jesus Cristo venha e nos resgate. Não seremos perfeitos, mas aqui é lugar de gente arrependida. Aqui é lugar de gente disposta a se arrepender e mudar de vida. É por isso que eu e você nos encontramos aqui todo domingo. É por isso que Jesus veio até a terra. No início do ministério de Jesus, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, para chegar ao reino dos céus, nós precisamos de arrepender. Então, para a gente poder viver os milagres, poder viver aquilo que Deus tem para a nossa vida, não devemos ter vergonha, não devemos ter orgulho e não devemos deixar de nos arrepender. É interessante se vocês observarem no
nas novelas da Record, de Davi, novela Reis, parece que Davi, antes de terminar de pecar, ele já está meio arrependido. Se vocês pegarem e ler o Salmo 51, então, Davi parece que está literalmente, ele não está rasgando as vestes, ele está rasgando a pele de arrependimento. Ele realmente está arrependido. E por isso, por Davi ser um homem segundo o coração de Deus, ele era um homem que se arrependia. E por ser um homem segundo o coração de Deus, ele pertenceu à genealogia de Jesus. Olha que poder, olha que coisa maravilhosa. Tudo por causa do arrependimento. E isso é uma coisa que a gente às vezes negligencia, uma coisa que eu e você deixamos de fazer por orgulho. Às vezes deixamos de fazer por pensar que sabemos mais. Deixamos de viver isso por pensar que sabemos mais. E essa estratégia Satanás tem usado com o homem desde sua queda. Desde sua queda é isso que Satanás faz. Ele fez isso com Adão no momento que ele quis com Eva e Eva com Adão, quando ele quis permitir que o homem comesse a árvore do bem e do mal, queriam ser igual a Deus. Irmãos, nós não sabemos mais que Deus. Tem um coração disposto a se arrepender, tem um coração disposto a viver a palavra de Deus. E Deus tem promessas para quem obedece e para quem não obedece. Eu não vou ler as promessas, não vou entrar nesses detalhes, são muitas. A Júlia falou aqui no início, são muitas promessas que o Senhor tem para a gente. Mas em Isaías, no capítulo 1, no verso 19, eu queria pedir para os irmãos abrirem, de manhã eu pedi também, pedir para os irmãos abrirem, porque realmente é uma coisa que nós lemos na célula, na casa do Luizão, semana passada, e é uma bênção esse verso. Isaías 1, 19 e 20. Vai dizer o seguinte: se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos dessa terra. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. O Senhor podia ter escrito aqui o seguinte: se vocês obedecerem, se vocês forem perfeitos, mas não. Ele disse: se vocês estiverem dispostos. O Senhor o tempo todo ele quer olhar o meu e o seu coração. Ele quer ver a intenção do meu e do seu coração. É isso que ele quer fazer. Ele não quer pegar e exigir uma perfeição, ele não quer pegar e exigir que a gente venha andar 100% na linha, mas ele vê o meu e o seu coração e vê o que eu e você estamos dispostos a fazer. Porque olha que maravilhoso, ele começa a revelar aqui o evangelho da graça, onde ele vai olhar o coração do homem, onde ele vai ver o coração do homem, porque ele está falando, se vocês estiverem dispostos a obedecer, então se eu e você quisermos verdadeiramente obedecer, a gente vai comer o melhor dessa terra. E comer o melhor dessa terra, irmãos, fiquem à vontade. É comer o melhor dessa terra, não é o quase melhor. É viver o melhor dessa terra, não é o quase melhor. É reinar agora, é começar a reinar hoje, é começar a reinar agora no seu lar, no seu trabalho, no seu filho, na sua família. É isso que o Senhor tem para a sua vida. Mas uma coisa eu também tenho que avisar. O Senhor sonda e conhece o meu e o seu coração. Não precisamos tentar, não precisamos ter coragem de tentar fazer Deus de bobo. Deus sabe se você vai pecar e está disposto a pecar, ou se realmente qual era a intenção do seu coração. Tem isso muito claro, tem isso muito claro. No verso 20 vai dizer o seguinte: mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, porque é o Senhor quem fala. Irmãos, olha que interessante. Se vocês não quiserem, se vocês pegarem pirraça, se vocês rejeitarem o Senhor, vocês vão ser devorados, vocês serão devorados, nós seremos devorados pela espada, porque é o Senhor quem fala. E foi falado, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que volte atrás. Então, disposição a obedecer leva a comermos o melhor dessa terra, mas também rebeldia, igual Saul, será devorado pelo fio da espada. E eu peguei, falando bastante aqui sobre a história de Saul e dos amalequitas, e tem um trecho também, que fala também sobre os amalequitas, que está em Êxodo 17, não preciso de abrir, que diz o seguinte, 17, verso 16. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Irmãos, então agora nós falamos aqui sobre os amalequitas, sobre a importância de obedecer a Deus, e agora eu estou contando para os irmãos que vai haver guerra contra Amaleque de geração em geração. Olha só, realmente vai haver guerra contra Amaleque de geração em geração.
Mas eu e você temos muitas formas de vencer Amaleque. Temos muitas e muitas formas de vencer os amalequitas. E eu aqui vou ensinar duas, mas na Bíblia tem infinitas formas de eu e você vencermos os amalequitas. Uma delas está em 1 João, no verso 29, quando João Batista vê Jesus apontando lá no Rio Jordão. Mais uma vez, pensa a cena. João Batista, uma figura meio icônica assim na Bíblia, um camarada com a pele, uma roupa de pele de camelo e tudo mais. Aí chegava Jesus, ele falava assim, opa! No dia seguinte, João viu aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida. Muitos aqui devem estar pensando, mas eu já aceitei Jesus, eu já vim na frente. Não estou falando de vir na frente, estou falando de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Como seu Senhor e único Salvador. E aceitar como Salvador é aceitar viver o reino de Deus. Mas Senhor também é aceitar viver sobre as regras do reino de Deus, sobre as regras da família. Não é isso? Na sua família tinha regras. Seu pai tinha regras na sua casa, sua mãe, seus avós, alguma regra tinha que ter, podia ter pouca. Minha casa mesmo não tinha muita regra, mas tinha regra. Mas toda casa tem regra. Então, aceitar o Senhor como o Senhor Jesus, como Senhor e Salvador da sua vida. É isso. Essa é a primeira parte, aceitar o Cordeiro de Deus, que vai retirar o seu pecado. Às vezes você está batalhando contra um vício, contra uma situação por muito tempo, mas é aceitar o Cordeiro de Deus para ele retirar o pecado da sua vida, ele retirar o pecado do mundo, e você está no mundo, então é a partir daí que você vai conseguir vencer. É interessante, irmãos, que às vezes para poder construir uma coisa demora muito, mas às vezes para destruir é pouco, é rápido. Isso é uma coisa interessante de observar. Também na nossa casa teve um show na frente da nossa casa, e eles ficaram acho que 3 dias montando o palco. 3 dias montando o palco. E desmontando o palco, eles desmontaram numa madrugada só. Então, às vezes, uma situação que você está nela, você se afundou, você criou tanta situação para poder ficar nela, mas o Senhor pode vir com o estalar de dedos e tirar. Por quê? Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não tira você do mundo, Ele tira o pecado do mundo. Amém? Vocês entenderam essa parte? E a outra forma, essa também muito poderosa, que às vezes nós cristãos falhamos muito, é conhecer mais de Jesus, é saber mais de quem é o Senhor. Irmãos, eu tenho muita curiosidade sobre a Bíblia, eu louvo a Deus por isso. Se os irmãos não têm essas curiosidades, orem a Deus, que Deus vai plantar em seu coração. Queiram entender quem foi Elias, quem foi Eliseu, quem foi Samuel, quem foi Enoque, quem foi Zacarias, quem foi Filemão. Entendam, queiram entender quem foi essas pessoas na Bíblia, queiram entender quem foi Jesus, o que Jesus fez, como é que foi, por onde Ele andou. Pega os evangelhos, debruce sobre eles, queiram entender sobre eles, porque tem promessas sobre isso também. Em Mateus 11, no capítulo 11, no verso 29 e 30, vai dizer o seguinte: tomem sobre vocês meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a sua alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Irmãos, o jugo do Senhor é suave, o fardo dele é leve. Tem promessa que vocês vão encontrar descanso para a alma. Eu e você encontramos descanso para a nossa alma. Tem uma situação que não está te dando paz, não está te dando descanso? Aprendam. Tome você sobre o meu jugo, aprendam de mim. Isso aqui foi Jesus falando no livro de Mateus. Aprendam sobre o Senhor. O que o Senhor tem para você? O que o Senhor tem para você essa noite? O que o Senhor tem para você hoje? Senhor, fala comigo. Pai, usa um profeta, fala comigo através da Bíblia. Senhor, fala comigo através de sonhos. Senhor, fala comigo através... Irmãos, tem tanta pregação legal no nosso canal do YouTube, tanto na igreja daqui quanto na igreja de Viçosa, tanta pregação boa. Vão lá, assistam as pregações. Eu duvido que eu e você já assistimos todas as pregações. Assistam todas, tirem dúvidas, aprendam do Senhor, porque tem promessa que Ele vai dar descanso para mim e para a sua alma. Irmão, se você não está tendo paz, se sua alma está atribulada, essa é uma forma de você ter descanso para a sua alma, ter relaxamento para a sua alma. E a outra forma também é receber o Cordeiro de Deus para retirar o meu e o seu pecado das nossas vidas. Amém, irmãos? Queria pedir a Aline e o Samuel para a gente cantar aquele mesmo
louvor de manhã, por favor. Os irmãos fechassem os olhos, curvassem a cabeça e meditassem, pensassem num cenário de guerra às vezes, porque é isso que está acontecendo no mundo espiritual. No mundo espiritual está acontecendo uma guerra. Sabe aquelas desculpas que eu e você damos para não vir, para não fazer? Realmente, às vezes não tem como, e Deus sabe disso, que às vezes não tem como. Mas muitas das vezes é uma guerra espiritual enorme sendo travada e eu e você não estamos enxergando o que está acontecendo. É uma batalha enorme para você não estar aqui essa noite, é uma batalha enorme para que você não venha receber o Cordeiro de Deus para retirar o pecado do mundo. Irmãos, muita coisa tem acontecido nesses últimos tempos e muita coisa vai acontecer, muita coisa. E para isso nós precisamos estar preparados. Para isso nós precisamos estar preparados. Porque em Apocalipse, no verso 12, no capítulo 12, no verso 12 diz: porquanto celebrem-nos os céus e os que nele habitam, mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, e ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Irmão, isso aqui foi escrito há mais de 2000 anos atrás, e Satanás já sabia que faltava pouco tempo para ele. Imagina agora que todos os sinais estão se cumprindo. Falta quase nada para acontecer, falta só Jesus vir e te buscar e me buscar. Enquanto Satanás está o dia inteiro pelejando pela sua vida, você fica, deixa a vida me levar. Deixando a vida te levar. Não deixa a vida te levar, irmão. Toma posse do que o Senhor tem para a sua vida. Toma posse, minha irmã. Toma posse. Venha viver o que o Senhor tem para a sua vida. Aceite o Cordeiro de Deus. Curva a cabeça, feche seus olhos, nós vamos estar orando. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar, meu Deus. Quero te agradecer. Porque tudo que o Senhor faz é bom, Senhor. Porque a tua palavra nos vivifica, nos transforma, nos agrada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, há pessoas orando, meu Deus, por situações que elas vêm vivendo há muitos anos, Senhor. Há situações, meu Deus, que são vividas em famílias de geração em geração. Mas na tua palavra diz, meu Deus, que o Senhor peleja pelos seus, Pai. Na tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é Deus, meu Deus, que se importa com os seus filhos, Pai. O Senhor nos adotou, como está descrito em Romanos, Pai. O Senhor nos ama, Senhor, como o apóstolo João viveu. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor venha estar trazendo, meu Deus, a lembrança, a memória dessas pessoas, meu Deus, e que nesse momento o Amaleque venha sair por completo da vida delas, Pai. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, há exércitos de amalequitas atormentando a vida dessas pessoas e sai agora em nome de Jesus. Nós não aceitamos mais isso, meu Deus. Pai, nós te clamamos e te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus por tudo que o Senhor fez aqui essa noite. Mas nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor vai fazer. Porque há muito ainda que o Senhor pode fazer essa noite. Há muito ainda que o Senhor pode fazer no meio dessa cidade, Pai. Nós decretamos um tempo novo aqui nesse lugar. Nós decretamos um tempo novo aqui nesse povo, Pai. Nós decretamos, meu Deus, um tempo novo nessas famílias, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Chega, Amaleque. Nós não permitimos mais que você venha atormentar essas pessoas, Pai. Sai agora, em nome de Jesus.